Salve, salve! Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Marcelo, Melsas Corretora de Seguros, fazendo o nosso episódio número 2 do nosso podcast Vida Segura. E hoje, com uma convidada super especial, que vamos trocar boas ideias aqui, boas conversas de temas que, com certeza, vão fluir de forma super positiva e vocês vão perceber o porquê o assunto é super especial, que envolve liderança, envolve reflexo de comportamentos, envolve performance, e isso daí tem tudo a ver com o nosso bate-papo. Essa conversa eu fiz questão de trazê-la aqui e vocês vão entender o porquê, né? Por que a gente vai tratar de assuntos que remetem também a uma vida segura, né? O programa de qualidade Vida Segura foi justamente desenhado para levar boa informação a todas as empresas, a todas as famílias que chegam a ter essa informação. E o assunto de hoje ele é pertinente à liderança, né? Então, hoje, gentilmente, foi aceito o nosso convite, a nossa Cristiane Bianchi, psicóloga. Vou falar rapidamente aqui o breve currículo: psicóloga pós-graduada em MBA, em Gestão de Pessoas, coach executivo pelo ICI, Integrated Coaching Institute, ok? Pós-graduada em Dinâmica dos Grupos pela SBDG, pós-graduanda em Psicologia Psicossomática pela Faculdade Unileia, mestre em Ciências Odontológicas Integradas pela UNIC, Universidade de Cuiabá, certificada pela aplicação do MBTI pela Filipelli, analista DISC, DISC, coautora do livro Coach para Aceleração de Resultados e Pessoas e Psicologias pela editora Humanos. Atua na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, professora de graduação no curso de administração da FGV, pós-graduação na UNIC, Universidade de Cuiabá. Você fala, além desse super currículo aqui, fala um pouco da tua história, quem é a Cris Bianchi nessa nossa comunidade cuiabana. Bom, a Cris, ela é filha única de uma mãe, que é a mais velha de 12 irmãos, que saiu de casa com 14 anos para poder cuidar da vida. Sou a primeira da minha família, tanto de pai e de mãe, que conseguiu concluir uma graduação. Então, eu me formei em psicologia e depois de um longo tempo, meu pai também se formou em gestão de recursos humanos, justamente por incentivo. Minha trajetória profissional. Eu tive uma videolocadora, que com 16, 17 anos eu assumi do meu pai. Ele começou a trabalhar e passou para mim. Depois eu resolvi ir para fazer faculdade. Tive que dar um jeito de pagar as contas da faculdade. Comecei a trabalhar com artesanato, biscuit, onde eu fazia exposição em feiras, aqueles bonequinhos modelados. Enquanto eu pagava minha faculdade, e depois eu comecei numa consultoria, onde eu trabalhava com recrutamento e seleção. Porém, dentro do recrutamento e seleção, eu comecei a perceber um detalhe. Quando as pessoas iam fazer a entrevista, a pessoa tinha um potencial legal, mas às vezes a liderança, o gestor não gostava daquele perfil. Só que não tinha um feedback para aquela pessoa daquele perfil que eles não tinham gostado. Entendi. E eu comecei a perceber, peraí, como que a pessoa vai mudar? Como que a pessoa vai conseguir uma oportunidade se não tem esses feedbacks? E aí eu comecei a me interessar pela parte de treinamento e desenvolvimento, aonde eu vi ali um ponto que a gente poderia cuidar dessa pessoa. Legal. E realmente trazer vida para aquela pessoa. Porque às vezes é uma pequena chavezinha que a gente muda na mentalidade da pessoa e ela consegue entregar mais. E aí, dentro do treinamento empresarial, foi onde eu consegui me encontrar e é onde eu vejo que as mudanças fazem a diferença. Hoje, engraçado você, assim, eu tenho essa experiência como gestor, né? Eu fui gestor muito jovem. Eu digo assim que o diretor que na época me promoveu para superintendente, na época de um estado do Brasil, com 24 para 25 anos, eu fui o mais novo do Brasil naquela ocasião. Hoje é até mais comum isso daí acontecer. Mas ele foi, eu acho que, corajoso, né? Então, só que a nossa geração,
é uma geração que justamente se encontra nos desafios, né? Eu também, muito jovem, comecei a trabalhar, comecei a fazer estágio com 18 anos, já entrei na faculdade, então você acaba tendo, né? E só que hoje a gente fazendo uma seleção, essa seleção e esse treinamento, pela tua experiência de seleção e treinamento, nessa questão da idade e até das gerações, você percebe que também isso daí compromete ou é um detalhe super especial, porque você tem o adolescente, né, de 16 anos e tem adolescente também de 40 anos, né? Muito. Muito. Ixi, e compromete muito. O que acontece? Quando a gente treina, quando a gente desenvolve, independente que seja a equipe, independente que a gente seja a liderança, a gente está dando uma oportunidade para ele se desenvolver, para ele compreender onde ele está, o que ele quer. E isso é uma das coisas que a gente tem muita dificuldade hoje em dia, que é o quê? Ser ouvido, ser visto, se sentir pertencente. E aí, quando a gente treina, quando a gente desenvolve, aquela pessoa ela começa a entender que ela tem uma certa importância. Então, ela se dedica mais. É igual a gente parar para pensar, as novas gerações que estão vindo. Eu sou professora de faculdade também. Sim. Então, eu tenho uma turma com 45 geração Z. 45 alunos, que é tudo geração Z. E o que acontece? Quando você dá atenção, quando você demonstra amor, quando você treina realmente e mostra o que precisa ser feito, eles não são tão desafiadores assim. A geração Z, ela entra de que ano? Ela vai até que ano? Qual o nascimento da geração Z? Só pra gente Agora detalhar. você me pegou. Eu não sei certinho o período, mas são as novas gerações que hoje a gente tem no mercado em torno de 18, 19, 20 anos, que é a nova equipe mesmo que tá chegando. Mas é a turma que tá vindo para trabalhar, o pessoal que tá vindo para a equipe de trabalho. E é interessante você, assim, eu sou um profundo admirador porque eu tenho uma geração Z em casa, né? Então, acredito que os filhos aí até 22, na faixa de 20, 22 anos, ela vai entrar no mercado de trabalho muito em breve. O Gabriel acho que já está um pouco, acho que é de 99, deve ser, se não for dessa geração, é uma geração um pouco além, que está com 25. Mas eu te falo que eles têm qualidades fantásticas. Assim, de assimilação, a parte digital é fantástica, mas a parte analógica, né, acaba sendo um desafio para eles, né? E você, muitas vezes, ter lado a lado, né, colegas, ou até na mesma sala de treinamento, pessoas com 30, 40, 50 anos de idade e pessoas com 18, 20, 22, 23 anos, e você passar numa mesma linha um treinamento assim, acaba sendo um desafio. Muito. É muito desafiador. Porque cada um tem uma visão, cada um tem a sua crença, os seus pensamentos, os seus olhares. Então, para a gente conseguir modular isso, é bem desafiador. Então, por isso eu tento trazer de uma forma lúdica, de uma forma interativa. E uma das coisas que eu recebi muito de feedback é que a forma que eu falo, que eu trago é clara, é bem simples. E é justamente isso, porque por mais que tenha pessoas de 30, 40, 50 anos que tem como a gente usar uma linguagem mais rebuscada, mais difícil, principalmente em cargo de gestão, se misturar uma outra geração, uma outra, a gente precisa adaptar. Então é muito mais fácil a gente conseguir atingir o coração, fazer realmente que aquilo funcione. Do convencimento. Mas você convence, assim, no treinamento, né, na tua abordagem, o maior desafio é convencer o líder de 40 anos ou 30 e poucos anos, né, a ter esse acolhimento do jovem que está iniciando a carreira, né, ou fazer com que o jovem entenda que o líder tem uma percepção que vai cobrar resultado, vai cobrar desempenho, vai cobrar uma certa resistência, né? Porque assim, eu não sei se é uma máxima, né? Mas eu trago comigo que criança reclama, adulto resolve, né? Então, assim, muitas vezes você, ao passar uma orientação de um líder, né, para um liderado, você tem aquela reclamação. E às vezes uma reclamação natural. Não sei se pela idade, não sei se pela imaturidade profissional, né? E isso daí, ao ser trabalhado no treinamento, eu entendo que seja o melhor caminho.
né? Porque o coach ele tem justamente esse papel, né? De te acompanhar, e às vezes não é com um estalar de dedos que você consegue o resultado imediato, é com um processo. Exato. O processo muitas vezes é longo, né? Exatamente. E é como você falou, às vezes eu tenho uma pessoa de 19, 20 anos que ela é super madura, ela já tá adulta. Eu tenho pessoas de 40, 50 que tem menos de 16. Então, não é só a idade, mas é o grau de maturidade mesmo que essa pessoa tem. Uma das coisas que eu gosto muito é a liderança situacional, que ela trabalha justamente os níveis de maturidade. Sim. A gente tem colaborador dentro de empresa que está lá 20, 30 anos, que está no nível M1. O que é o M1? É o bebê. Precisa de tudo, precisa de apoio para tudo. E, Cris, quanto tempo depois para ele poder amadurecer? Depende muito dele. Depende de como que eu formei a minha cabeça, o quanto que eu estou disponível para feedback, o quanto que eu estou disponível para ser corrigido. Porque eu já peguei líderes de empresa que tem 40, 50, às vezes até 60 anos, que eles não aceitam. Eles falam, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Aquela famosa síndrome da Gabriela. E ele não permite. Empresários que eu preciso que você ajuste minha equipe. Você faz um trabalho lindo com a equipe está super fluida, só que a liderança não colabora. Então, todo aquele trabalho que a gente faz, a gente acaba desperdiçando. Então, eu sempre falo, quando eu vou me contratar para fazer o treinamento, ok, eu vou desenvolver sua equipe, mas eu preciso de você junto com a tua equipe. Certo. Mas eu não sou o problema. Sempre é. Porque eu brinco, né? É igual criança, se a gente parar para olhar dentro da nossa casa. A criança, ela vai ser reflexo e funcionar diante de quem? Do pai e da mãe. Dentro da empresa não é diferente. Então, não é só quesito idade. Às vezes a gente pode liderar de uma idade boa, sim, pequena, claro, baixa, e ser um líder fantástico. Mas vai muito da maturidade. Vai muito da humildade de você entender que tá tudo bem você não saber alguma coisa, tá tudo bem você errar, mas olhar para aquilo e receber os feedbacks como forma de melhoria. E é bacana você falar assim, você usa, claro, toda o teu currículo de psicóloga, né? Porque aí você fala com propriedade, com currículo justamente da terapia cognitiva, e então você entende as dificuldades que um líder muitas vezes tem, os entraves. Aí falando um pouco, até você falou assim, você traz de casa, muitas vezes aquela liderança do pai, que quer a obediência, é confundida com o chefe também, né? O líder. Né? Você se depara muitas vezes com isso, assim, e essa situação de Gabriela, assim, não, eu sou assim, vai ser assim, né? E não vai mudar, né? De 0 a 10, 20. Sério? De 0 a 10 é 20, brincadeiras à parte. Mas quando a gente... E isso é muito, muito real. Não tem como. A gente vai para dentro da empresa, sim, e a nossa liderança, ela é reflexo do que eu tive dentro de casa. Se eu não tô bem resolvida, eu posso falar por mim. Eu vou trazer para você a minha realidade. Sim. Eu tive pais muito rígidos. Mas foi uma rigidez boa, sim, porque me tornou quem eu sou. Certo. Porém, quando eu tinha que lidar com líderes de empresa, com gerentes, com diretores, eu tremia na base. Eu não conseguia, porque tudo estava errado, tudo eu tinha que... Quando eu consegui quebrar isso aqui da família, eu vou para a liderança olhando ele como pessoas como eu também. Certo. Então, todo dentro de empresa a gente tem que saber. E aí, se eu chego numa empresa e tem um líder extremamente rígido, o que vai acontecer? É inconsciente. Minha cabeça vai funcionar com aquele líder como se fosse meu pai. Como se a qualquer momento eu fosse levar uma bronca. É inevitável você ter esses perfis dentro de uma empresa. Tem como. Né? Você traz consigo, né? Cada um leva, seja o líder, e nós fazemos parte de uma geração, assim, eu vou contar um pouco a minha geração, era uma geração que valorizava o trabalho, até porque dava trabalho você aprender, né? Primeiro, datilografia, talvez... Meu filho não sabe nem o que é datilografia, a não ser que ele seja... Né? Mas eu sou da época do Telex, né? Então, assim, como meu primeiro emprego, talvez ninguém... Se alguém olhar algum equipamento estranho aqui de um Telex, não vai nem saber como é que funcionava. Então, você tinha um trabalho mecânico, na verdade, né? Então, com poucas coisas que você fazia, você aparecia. Então, porque era justamente braçal. Né? Hoje, como você tem que dar um resultado... que normalmente esse resultado é o digital, né? São resultados práticos, na verdade, né? São resultados que você tem que realmente ter
aquilo que está até no objetivo da empresa, isso daí vem à tona e automaticamente gera um comportamento e reação, gera uma ação e reação imediata, né? Então, por mais que se você não tiver toda essa mecânica entre a gestão junto da tua liderança, os liderados fazendo aquilo que realmente tem um protocolo da empresa, a filosofia da empresa, etc. e tal, né? E você ter uma linha de acompanhamento, de indicadores de resultado que filtre isso, acho que não tem treinamento que faz mágica, né? Não existe, né? Acredito que não, né? Não. E assim, o treinamento não é que ele faça mágica, né? Uhum. Mas no primeiro momento, quando a gente aplica, a gente consegue entusiasmar aquela equipe a funcionar diferente. Mas aí precisa ter uma continuidade. Senão, todo aquele entusiasmo vai embora. E é o que eu sempre brinco, né? A liderança, ela não é só a gestão, igual a gente estava conversando agora há pouco. A liderança, ela vem de eu também ter a responsabilidade que eu tô fazendo parte de uma empresa e que eu fui contratada para entregar algo e que eu tenho a responsabilidade de fazer aquilo. E pegando o teu gancho ainda, o que acontece hoje? Eu vejo muito. Às vezes, quando a gente vai dar o treinamento dentro da empresa, tem muita gente que reclama, muita gente que acha bobeira, não quer, não participa. Eu digo sempre que eu falo também pela minha empresa, que eu sou empresário, tenho uma equipe, costumo sempre frisar inclusive um dos meus pilares, né, da nossa empresa é justamente o treinamento contínuo, né, a formação contínua, porque quando você acha que sabe tudo, é onde você acaba cometendo erros e falhas, né? Então, assim, a educação, no caso, você lida com a educação, você lida com uma abordagem de aprendizado, né? Eu lido com segurança, com proteção, com a continuidade do meu aprendizado, realmente da minha equipe. E muitas vezes eu me deparo com exatamente esse detalhe, né? Que as seguradoras, no caso, eu tenho uma corretora de seguros e que as seguradoras promovem cursos falando de produtos, né? Dos mais diversos aí, seja proteção de pessoas, proteção de patrimônio. E muitas vezes eu faço uma agenda de treinamento para minha equipe e em algum momento não é feito. Ah, mas eu já sei. Mas aí você tem que recorrer à didática, que é o seguinte, olha, na última etapa, assim, ou faz, né, ou a gente vai ter que realmente poder conversar, né? E agora, no teu treinamento, assim, quando você fala um pouco da tua agenda de treinamento, daquilo que você promove em imersão, no caso, né, ou seja, presencial, né, em público, ou seja, de forma em equipes, individual, como é que funciona isso daí, Cris? Qual é a melhor forma dentro da didática que você usa de formação e de treinamento, no caso? Eu gosto bastante do presencial. É onde eu sinto aquela troca, eu tenho as pessoas que são os treinamentos in company. Normalmente, o que eu faço? Eu identifico, junto com a liderança, o que precisa, quais são os gaps. Eu pego, normalmente, histórias que acontecem lá dentro, monto mini cases. Em cima desses mini cases, a gente trabalha para ver como que a gente pode modificar, como que a gente pode atuar diferente. Tenho também os treinamentos abertos. Sábado agora eu dei um sobre mapa da performance, que são os abertos, que é todos as pessoas podem ir. Tem os online também. Mas eu gosto mais dos presenciais, que é onde eu consigo ter a troca, eu consigo olho no olho, a gente consegue ter mais ali a troca em si, né? Eu falo sempre que o treinamento, ele é o remédio, né? Mas ele não cura. O que cura é a manutenção, né, e a disciplina daquilo que você orienta, né? E você, ao você dar esse treinamento, você promove também ou você provoca na liderança o acompanhamento dessa posologia, vamos dizer assim, desse remédio, ou seja, não basta você dar toda aquela medicação em forma de atitude se isso daí não é colocado em prática. Você acompanha, no caso, você percebe que realmente a empresa coloca em prática isso, a empresa percebe que é válido você colocar em prática isso? Algumas, sim.
Não são todas. Mas o que eu tenho feito ultimamente? Eu faço aquela avaliação de reação no final do treinamento e após 30, 40 dias eu peço para a liderança aplicar uma nova avaliação para eles poderem observar o que eles precisam colocar, o que eles estão fazendo que não está legal. E eu tenho feito uma prática agora que eu comecei em 2025 que tem dado um resultado muito legal, tá? Que é o guardião do comportamento. O que é isso? No final do treinamento, eles têm que escolher uma pessoa dentro da empresa que vai ser o guardião do comportamento dele. Então, ele vai mandar o WhatsApp na hora do que ele se comprometeu a colocar em prática. E uma coisa mega importante que eu sempre falo é que não é para escolher 4, 5 itens para mudar. Não é. É uma coisa que eu preciso desenvolver, porque aquela uma coisa vai me dar gás para fazer as outras. E aí, esse guardião de comportamento, ele vai ter que ficar atrás de mim. Cris, ó, você exagerou o tom de voz. Cris, você não entregou aquilo que você prometeu na data, você atrasou. Então ele vai me cobrar. E um compromisso que a gente faz, eu não posso zangar com o meu guardião de comportamento. Você falou o tom de voz aí, eu achei interessante porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente usa uma linguagem violenta, às vezes com um colega, né? E você trabalhar a linguagem não violenta, bom, eu passo mais tempo sem tirar as 8 horas normalmente que eu estou dormindo, mas as 8, 10 horas que eu passo no meu escritório, muitas vezes eu passo mais tempo com colega de trabalho ou com fornecedores ou com clientes do que propriamente com a minha família, né? Isso daí é normal. Se você não tiver o cuidado com a linguagem que você trabalha, se você não tiver esse acho que no mínimo de forma educada, né? Porque você muitas vezes você falar de forma direta e objetiva não quer dizer que você está falando de forma violenta, né? Você falar, mas as pessoas confundem isso, né? Isso daí vai no teu treinamento também? Sim. Não xinga o coleguinha, né? Não precisa xingar o coleguinha. Não, muito, muito. Marcelo, normalmente eu brinco assim, dentro da empresa, a gente não tem adulto. A gente tem um montão de criança que paga boleto. É isso. Então a gente precisa educar, porque quando a gente é criança, a gente não foi educado para não ter uma comunicação não violenta. E aí a gente vai para a liderança e essa liderança é cobrada por meta, cobrada por resultado. E ela não sabe como lidar com quem não está entregando o resultado, não sabe lidar com quem não está entregando a meta. Então a gente vai vindo, lembra que você me perguntou da maturidade? Vai vir nas crenças. Ah, é porque o outro é preguiçoso, o outro é isso, o outro é aquilo. E aí quando eu tenho essas crenças, como que eu vou chegar no coleguinha de uma forma suave? Sim. Se lá atrás também, o meu pai e minha mãe, quando eu errava, me chicoteava. O que eu vou fazer com o outro? O que eu aprendi. Então é um treino. Eu sempre brinco, é fácil? Não. Mas o que a gente precisa cuidar? Com as emoções. Porque o outro que está na minha frente não tem responsabilidade nenhuma sobre o que eu sofri lá atrás. Mas a gente vive do passado para o presente. E aí, quando a gente começa, eu posso falar para o outro coisas, o mesmo que eu estou pensando, eu posso até falar que o outro é preguiçoso, mas de uma forma mais leve, mais tranquila, e que eu não agrida ele em questão de comportamento, em questão de personalidade. Exemplo, se você vir para mim e falar algo para Cris, olha que diferença que fica. Ah, Cris, você é isso, isso, isso. Cris, você é muito nervosa, você é muito raivosa. Ah, Marcelo, vai cuidar da sua vida. É uma forma. Mas eu posso falar, olha, Marcelo, eu nunca me reparei nervosa. Porém, eu não sei como que eu faço para mudar. Você consegue me ensinar? Me ajuda a mudar? Como que eu posso fazer para eu ficar menos nervosa? Bom, dá diferença, né? Até você derrete a pessoa, né? Você quebra. Mas você tem o percentual de quantas pessoas conseguem fazer isso, em especial nos momentos de amplo estresse, é raro, né? Assim, a maioria normalmente tende... Até porque você acaba tendo a boa relação do funcionário, é inevitável você ter afinidades, você tem afetos e desafetos, né? Isso daí, até na família você acaba tendo essas situações de pessoas que você tem mais proximidade e outras nem tanto, assim. Eu vi justamente na questão, um dos pontos que eu admiro aqui na tua apresentação, você coloca equipes de alta performance, né? Para você atingir, você tem inúmeros tópicos aqui
que certamente a comunicação assertiva, que é o que a gente tá mencionando, eu acho que hoje talvez seja um dos maiores pilares, né? Porque às vezes as pessoas elas conversam, mas não se comunicam. Tem isso daí? Você fala, mas você fala às vezes 2, 3 vezes a mesma coisa, a pessoa não entende. Né? E muitas vezes, às vezes até por e-mail, né? Até voltando, inclusive, o conflito de gerações. Hoje você manda palavras totalmente abreviadas e eu tenho isso daí, eu tenho meu grupo de WhatsApp lá do escritório, que aí pessoas de gerações diferentes, às vezes colocam palavras, né? Quando você coloca um P, eu sei que é para, né? Quando você coloca um kkk, eu sei que é de estar rindo. Né? E assim por diante, né? Mas tem certas coisas que você coloca e que você não entende. Ou seja, é uma comunicação ou é uma conversa? É uma conversa. Não é uma comunicação. Sim. Né? Então, assim como às vezes essa comunicação é truncada, muitas vezes a comunicação de uma orientação, ela acaba sendo ou violenta ou até mesmo desgastante, seja do superior para o subordinado, ou até mesmo do subordinado para o colega, ou até mesmo do subordinado para o superior, né? Sim. Isso daí. Aí, até aproveitando essa questão da subordinação. Assédio. Assédio moral. É um assunto, é um tema, na verdade, delicado, que a gente tem acompanhado, inclusive, e até orientado, né? O que você, enquanto especialista do assunto, de treinamento, de orientadora, para a boa relação, líderes liderados, pode destacar o que seria, onde é que está a fronteira, a faixa de Gaza entre uma comunicação mais dura, mais objetiva, mais direta, ou um assédio moral? Aquela comunicação que você humilha, que você rebaixa, que você diminui o teu liderado. Marcelo, é tão delicado como você colocou, porque a gente precisa entender tom de voz, a gente precisa entender o que essa pessoa tem, para você ter uma noção. Uma simples fala de eu olhar para a pessoa e falar assim: você conseguiu compreender? Ou você quer que eu desenhe? Que muitos ficam brincando. Isso não é brincadeira. Aquela pessoa que está na tua frente, qual crença que ela tem? Se ela tem uma crença de incapacidade, na hora que você fala isso, ela pode considerar aquilo como um assédio moral. Então, são palavras pequenas que a gente precisa cuidar muito. Às vezes eu não preciso falar nada. Às vezes eu tô aqui conversando com você, você fala algo, eu faço isso aqui. Pronto, eu já tô te ignorando, já tô dizendo que o que você tá falando é borracha, desnecessário. Então, são cuidados que a gente precisa ter. E é onde que começa o assédio moral. A gente volta de novo na minha crença em relação ao outro que tá na minha frente. E é a comunicação não verbal, o meu posicionamento que vai interferir no outro. E isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, porque o que acontece comigo não diz respeito a você, mas o que eu falo com você e como eu ajo, aí diz respeito a mim. Certo. Eu não tenho como controlar o seu pensamento. Se eu acho que uma pessoa é burra, é meu achômetro. Isso. Será que aí eu começo a cutucar, né? Se a pessoa é burra, será que eu, enquanto líder, estou ensinando essa pessoa de maneira certa? Ou será que a forma que eu falo trava? De novo, vou voltar para dentro de casa. Uma criança que é extremamente inteligente, quando o pai e a mãe grita, ela fica igual barata tonta para cima e para baixo. Se ela fala alguma coisa que mexe na autoestima, a criança não vai conseguir entregar. Agora vai, baixa, olha no nível do olho da criança e explica da forma que ela consegue compreender. Eu tenho uma menininha que fez 10 aninhos agora. Ela estava muito mal em matemática. Porque a didática da professora não estava coerente. E tinha a voz meio rústica. Eu simplesmente falei: filha, me ensina a te ensinar. Sim. A mamãe é péssima em matemática, então eu não sei sua linha de raciocínio. Me ensina e a gente vai junto. Ela: mãe, eu gosto assim, assim, assim. Quando ela me mostrou o que ela queria, falei: pronto, vamos tentar juntas. Essa questão do filho. Eu sou de Belém, né? Sou de Belém do Pará. Eu estudei num colégio militar, né, em Belém, e a gente, em algumas épocas do ano, a gente fazia caravanas para visitar algumas aldeias, né? E numa dessas visitas, você falou agora que conversando com a tua filha, no olho e tal, nós chegamos lá e ficamos aí aguardando o líder da tribo, né? E esse líder estava de joelhos conversando com o índiozinho, né? O filho dele,
E conversando assim, um pouco distante de nós, não dava para ouvirmos o que ele estava falando, mas percebíamos que ele estava meio que orientando e o índiozinho fazendo, balançando a cabeça e tal. Aí na hora de deu um abraço, o índiozinho saiu correndo e o pai veio na nossa direção. A professora, né, fez uma abordagem com o cacique, perguntou, tal, o senhor estava de joelhos falando com seu filho. Aí ele falou assim, eu tava orientando que ele fez coisa errada, tal, mas de joelhos. Aí ele falou assim, é porque os olhos representam a janela da alma. Eu tenho que olhar nos olhos dele para ele perceber a orientação sendo passada. Aí eu falei assim, a gente tem que aprender muito com os índios, viu? Porque eu nunca, e olha que eu tinha acho que 10, 12 anos, eu nunca me esqueci dessa orientação, que o índio, ele ao orientar o pequeno, os filhos, né, ele se ajoelha. Eu achei assim fantástico, você falando olho no olho, assim, o quanto que a gente, didaticamente, a gente acaba ou falhando de alguma forma, né? Eu acho que a nossa humildade intelectual muitas vezes não atinge certos resultados. Mas eu acho que passa muito por aí. E eu pratiquei isso, tá? O Gabriel, quando já tinha uma certa idadezinha, eu ajoelhava, conversava e funcionou, viu? O Gabriel é muito obediente. Não, mas funciona, porque lembra que a gente começou falando? A pessoa precisa se sentir amada, reconhecida, vista. Os funcionários, os colaboradores fazem birra justamente quando não são reconhecidos. Por que a liderança tem, às vezes, uma comunicação que gera assédio? Porque ela acha que a equipe está fazendo de propósito. Porque ela não tem condição, ela não consegue. Então, ele fica preso, ele fica acuado. Então, ele vai com a ferramenta que ele aprendeu, que é o quê? O ataque. Isso. E é treino. Às vezes não é maldade. A gente faz o assédio sem perceber. Não é maldade, ele simplesmente sai. E aí o quê? Trazer para nível de consciência. Que tem uma autora que eu gosto muito dela, que é a Brené Brown. E ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Eu ser vulnerável não é sinal de fraqueza. Não é. Só que muitos líderes acreditam que eles têm que saber de tudo, fazer de tudo. Então, por isso que dá a truncagem. Quando eu olho para o outro, e olha que lindo, Sim. Se um líder conseguir fazer isso, olha, Cris, agora neste momento eu estou extremamente irritado. Eu não quero conversar com você sobre isso, porque senão eu vou ser desrespeitoso. Em um outro momento eu te chamo aqui pra gente conversar. Olha que diferença. Só que o que acontece? Se eu sou imediatista, eu tenho que resolver agora, eu vou saindo igual um patrão, vou atropelando tudo. Então, tem como a gente conseguir desenvolver isso na liderança? Como? Tomando consciência, entendendo quais são as necessidades que aquela situação me desencadeou. Teve uma líder de uma vez que a gente estava trocando justamente sobre isso. E ela me trouxe uma realidade que tinham atacado ela e tal, e ela começou a estudar a comunicação não violenta. E ela falou, Cris, eu fiquei muito mal. Muito mal. E eu tinha levado num treinamento, de um outro treinamento que eu tinha feito, uma frase. Ela anotou essa frase e ela literalmente decorou. Na hora ela falou, eu só queria meter a mão na cara da pessoa. Mas eu lembrei da sua frase, ela já estava decorada e eu entreguei para a pessoa. A frase era assim, fulana, neste momento está doendo muito o que você falou. Eu não tenho condição de conversar com você. Porém, agradeço a oportunidade de me ver pelos seus olhos, pelo seu feedback. Vou pensar a respeito. E se eu achar pertinente, eu te procuro pra gente conversar. Agora eu te peço licença, tô me retirando. Era isso, eu lembro porque eu decorei pra eu poder aprender a falar isso. E ela utilizou. Então, olha, não é uma comunicação desrespeitosa. Eu tô sendo extremamente honesta. Doeu. Não consigo funcionar legal agora, porque eu tô estressada. Lembra que você perguntou se é fácil? Não, não é. Mas se eu tenho consciência, eu me retiro antes de fazer meleca. Eu vi alguma coisa, acho que foi até um podcast de uma psicóloga ou alguém vinculado justamente também à área de treinamento, falando dessa questão da conversa olho no olho de colegas, né? E ela dando umas dicas, eu achei super oportuno quando ela fala assim, fulano, preciso ter uma conversa com você, uma conversa que não será agradável, mas a gente precisa ter. Não quero que você concorde comigo, não quero nem que você, né, aceite o que eu vou falar, mas é necessário. Né? Então ela já faz uma introdução de uma forma assim, e se for de uma mulher para um homem, ó, eu te falo assim,
tem certos homens que são valentões só fisicamente, né? Porque intelectualmente passam vergonha, porque quando a mulher realmente se posiciona, olha no olho e fala o que pensa de uma forma respeitosa, Sem atacar o não há, outro. não há homem que só gagueja, né? Não há homem. Você falou, a gente estava até comentando um pouco, até puxei o nome, não me lembrava o autor, o John Maxwell, do Líder 360, que a gente estava eu estava relendo um pouquinho para a gente justamente destacar que a liderança não precisa estar no vértice, né? Não precisa ser o CEO, né? Acho que você tem várias lideranças hoje intermediárias que muitas vezes são mais importantes ou tão importantes quanto realmente o presidente da empresa ou o diretor, né? São aqueles líderes intermediários. São aqueles líderes que têm a boa comunicação, que vai até o chão de fábrica, né? É aquele, eu falo sempre assim, usando a hierarquia militar, né? É aquele sargento que conversa com os soldados, e os soldados são admiradores, né, do sargento, e que a partir do tenente todo mundo reluta, né? Ou até mesmo aquele supervisor que conversa na linha de chão de fábrica com a turma como um todo, que tem aquele contato direto e que nem chega ao gerente, só dá o reporte, né? Esse líder hoje, ele é necessário, é super importante, e sendo sim, quais os tipos de segmentos que você entende que sejam os mais importantes até? Eu te falo isso em especial até falando porque a gente, bom, estamos aqui no agronegócio, né? A gente teve a oportunidade até de visitar algumas fazendas, e você, quando visita algumas fazendas, alguns clientes, você sempre tem o líder da fazenda, né? Que é o gestor, né? E esse líder da fazenda, você tem aquele pessoal menos, com uma instrução um pouco menor, que muitas vezes até vendo pessoal vindo de fora, fica às vezes acanhado até de falar com você, né? E muitas vezes você conversando com ele, ele diz assim, não, pessoal, vamos... E agrega todo mundo, né? Justamente só o fato de ter a presença dele, todos os outros estão ali. É o agregador. Então é esse que tem o líder 360 que a gente estava falando há pouco, é o necessário nesse tipo de situação? Total, é igual a gente estava conversando. Não precisa ser o gestor, o diretor. Eu sempre brinco o seguinte: quando a gente está trabalhando numa empresa, a gente foi contratado para aquilo. O meu CPF é o CNPJ da empresa. Então, eu estou me entregando para te entregar algo que você me contratou. Então, não adianta ficar de corpinho mole, não, não, não. Não, a gente lidera a nossa vida, a gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem a nossa vida profissional. Então, quando eu consigo entender que eu sou líder, independente de posição, eu consigo entregar mais, fazer mais, com menos esforço, com mais amor, com mais paixão, e eu faço realmente o que precisa ser feito. Então, quando a gente consegue virar essa chave dessa pessoa, nossa, fica maravilhoso. Porque quando a gente não vira essa chave, essa pessoa acha que tá fazendo demais, acha que tá entregando muito, e aí quando vem ver uma pessoa que vem ser gestão, e ela já tem anos de empresa, e vê um gestor que acabou de entrar, gera ciúme, gera briga, gera estresse. Mas o que que ela fez? O que que ela inovou? O que que ela estudou? E isso é uma coisa que eu prego muito, independente do meu cargo. Eu preciso estar sempre estudando, sempre lendo. Mesmo que o meu nível de instrução seja menor, eu preciso aprender pelo menos a ser humano, a ser um colaborador que está realmente com a empresa, porque eu faço parte da empresa. Sim. Eu sou um mini sócio daquela empresa, porque se a empresa não estiver legal, eu também não vou estar mais lá. O meu CPF faz parte do CNPJ da empresa. Eu vou te contar duas histórias, inclusive a última que aconteceu ontem com a dona Léo, uma jovem senhora de 71 anos que correu a corrida de Reis, e eu estava visitando essa empresa que ela trabalha, é a senhora do cafezinho, um sorriso simpático, né? E ela nos acolheu assim, numa simpatia, contando a história dela, como ela se reinventou como pessoa, a alegria dela. Você percebe assim a energia, a liderança dela não depende do cargo, né? Eu posso dizer assim nós ficamos numa área de lanche, né, da empresa,
E a gente conversando com ela, ela contou a história que ela ficou em terceiro lugar, com 71 anos de idade, da Corrida de Reis, e depois contou o prazer que ela tem de trabalhar ali, o prazer que ela tem de servir as pessoas, e as pessoas adoram a Dona Léo, né? Isso daí que eu falo, assim, é o tipo de liderança e o tipo de conquista que você faz questão de ter, né? De pessoas desse tipo, né? E aí, até emendando um pouquinho, aí eu conto um pouco da minha história, né? O nome da minha empresa é Melsens, né? Graças ao meu avô, né? O Válio Melsens, que eu me lembro que ele falava sempre assim, respeite todos. Todos. Ele era dono de uma transportadora, enfim, e ele dizia assim, ele tinha um profundo, batia sempre na questão, respeite a todos, inclusive aqueles que você depende da sua vida. Então, respeite a cozinheira que faz a sua comida, né? Respeite o garçom que serve a tua bebida e respeite o barbeiro que faz a tua barba com a navalha. Então, assim, no momento que eu era muito jovem, quando ele falava isso, eu não entendia. Mas eu me lembro que toda vez que ele chegava na mesa de um bar, ele perguntava o nome do garçom. Como é seu nome? Aí ele tratava o garçom pelo nome, né? E isso daí, hoje eu pratico isso, né? Hoje, Uhum. onde quer que eu vá, eu chego e pergunto como é seu nome, porque eu acredito que só o fato de você ter essa comunicação, né? De você saber lidar, de você praticar isso, você faz dentro de casa, você faz no seu trabalho, você faz num barzinho, você faz no cabeleireiro, você faz em qualquer lugar, Vira né? prática, né? E é isso que é bacana você falando exatamente da comunicação que você pratica hoje, né? Por mais que, claro, é importante você saber a tua história, a tua biografia como pessoa, como família, mas quando você tem esse destaque, não, se permita saber conversar, é legal, né? E quando você convence isso no curso que você dá aqui, dentre os vários cursos que você promove isso, e é super importante essa questão da comunicação, né? Muito, muito. E outra, eu lembro você me trazendo a história, eu me lembrei de uma, que era quando eu trabalhava na consultoria. Eu tive uma estagiária de psicologia comigo. Aham, E era eu e uma outra psicóloga que tínhamos a mesma estagiária. aham, E eu sempre fui a Cris que você conheceu, aquela Cris que vai acolher, que vai estar junto. Comia junto com a mocinha que fazia o café. aham. Enfim, eu acolhi essa estagiária, ela vinha, Cris, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar aquilo. A estagiária falando pra mim. Nossa, eu vou anotar pra eu melhorar. E a minha outra colega, não. Quantas e quantas vezes eu via ela falando assim: você é estagiária, eu sei mais que você. O que que aconteceu? Aí, igual eu falo, a gente tem que liderar onde a gente está. Sim. Essa estagiária se tornou dona de uma empresa gigantesca hoje e a minha colega precisou de emprego Na justamente na empresa. empresa dela. Ironia, hein? Entende? Então, o mundo dá volta. É. E essa minha estagiária é minha amiga hoje, Uhum. próxima, e a gente troca um monte de ideias. Então, a gente tem uma parceria muito grande. Então, quando a gente não sabe quem está na nossa frente, não é nem só por isso. É um ser É. humano que está na minha frente, que ele precisa de quê? Ser amado, reconhecido e visto. E aí, quando você traz a dona Léa, né? Aham. É isso. Não é porque eu tô ali servindo um café que meu trabalho não tem validade. Pelo contrário, eu posso mudar a vida de uma pessoa, eu posso Uhum. mudar o dia de uma pessoa com um bom dia gostoso, Sim. com um sorriso no rosto, com um café bem feito. E eu te falo, assim, quando você tem a liderança, muitas vezes, eu digo que eu tenho a liderança da minha empresa Uhum. perante os meus clientes, né? Eu tenho clientes que eu já atendo há muitos anos, e alguns deles eu posso dizer que tenho o privilégio de ter a amizade, né? A boa amizade. E há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, uma grande empresa, uma grande construtora, o dono da empresa me chamou para conversar e falou: Ó, Marcelo, eu tô te chamando aqui porque eu estou fechando um acordo com uma empresa de São Paulo e essa empresa de São Paulo tem uma corretora de seguros, né? E uma das condições foi mudar, né, todos os nossos negócios aqui para eles, né? Então, obrigado pelos anos que você tem, tal, tal, tal. Eu escutei, eu falei assim, muito, eu que lhe agradeço, né? Até a oportunidade do senhor me chamar aqui e me justificar essa mudança. Eu lhe agradeço. E eu só queria, desses anos que eu atendo o senhor, a sua família, toda a sua empresa, acho que tinha mais de 10 anos naquela ocasião, eu só posso lhe fazer um pedido. Aí ele fechou assim, puxou a cadeira assim. Se acontecer
dessa mudança, né, num determinado prazo, o senhor não ficar satisfeito, o senhor me permite voltar? O senhor me permite voltar a atendê-lo? Aí a advogada da empresa estava conosco, assim, ele já falou assim, doutora, daqui a 6 meses, já vai se não voltar, pois em menos de 6 meses a secretária dele me ligou. Aí eu falei assim, olha, eu não atendo o grupo, mas eu vou. Não, estão te chamando aqui para tomar um café, etc e tal. Quando eu cheguei lá, você está assumindo de novo porque o que prometeram não cumpriram. Então, assim, é o que eu te falo, assim, você ter a admiração, você ter o respeito, você ter a consideração, seja dos teus liderados enquanto funcionários, seja dos teus clientes que você representa e que, no meu caso, cabe a proteção, a minha entrega. Eu sempre falo assim que eu sou o amigo certo das horas incertas, né? Quando você me aciona enquanto profissional é porque você teve um dano. E muitas vezes danos irreparáveis, né? Então, assim, eu tenho que estar preparado para atender você, atender o teu emocional da melhor forma possível. E é justamente essa a natureza do podcast, né? O podcast é orientar as empresas, as famílias, que eu não seja acionado, né? O objetivo é justamente esse. E é quando eu justamente falo para alguns clientes que eu tenho esse contato, que eu falo assim que a boa comunicação ela nasce justamente de dentro para fora e de fora para dentro, né? Quando você tem a percepção de você dar o treinamento e você ter a certeza de que aquele feedback que você teve, eu até anotei aqui, do guardião do comportamento, isso, e você ter a resposta do guardião do comportamento a teu favor, ou eu não ser acionado durante 1 ano de seguro, por quê? Porque o cliente se cuidou, que o cliente teve uma vida saudável, que o cliente teve aqueles cuidados que a gente remete justamente à necessidade do cuidado necessário da saúde dele, porque se eu for acionado é porque ele certamente teve um dano, né? E eu acho que é essa comunicação que eu particularmente me fortaleço e sou um aprendiz da boa comunicação, né? Eu acho que eu estou no caminho certo. Oxi, como? E a humanização, a comunicação, o cuidado com o outro. E é muito lindo ver o seu cuidado genuíno, porque ele não é um cuidado fake, é um cuidado genuíno, a humanização, o cuidado, trazer o cuidar mesmo. Porque a nossa vida, ela é extremamente preciosa. E isso é uma coisa que a gente precisa realmente cuidar. É uma boa alimentação, é uma boa atividade física. E eu falo, se eu pratico uma atividade física e me alimento bem, eu já tenho 70% da minha saúde mental pronta. Só que a maioria, principalmente liderança, quando a gente fala de liderança, tá? Eles não se cuidam. Eles acham que atividade física, eles acham que uma boa alimentação, a pausa, o cuidar de si é desnecessário. Eu posso contribuir um pouquinho ao que você falou. Ó, beber água, sem dúvida. Alimentação saudável, nossa. Você ter valores espirituais, a gente não fala de religião, valores espiritualizados mesmo, você ter seus valores, suas crenças, isso daí é super importante. Eu estou praticando ultimamente e eu coloquei realmente em prática e eu sou prova viva de que dá certo. É uma teoria chamada Unflow, né? É você deletar da rede social aquilo que não te acrescenta, né? Aquilo que às vezes são cenas, porque assim como você é aquilo que você se alimenta, né? Você é aquilo que você escuta e que você enxerga. 5 minutos de notícia ruim, certamente não vai te contribuir em absolutamente nada no teu dia, né? E eu falo assim, e meu objetivo não é ser bastião da boa virtude, nada disso. Apenas para mim. E eu faço isso, inclusive, assim, eu vou falar da minha categoria, que eu tenho propriedade para falar, corretores de seguros. Eu sigo vários corretores de seguros no Brasil, até aqui no Mato Grosso. Tem certas coisas que são ditas que eu, particularmente, como técnico e estudioso do seguro, não concordo. Vou discutir. Eu apenas deleto. Não vou discutir. Às vezes, assim, por uma questão de cuidado, eu, às vezes até pergunto, colega, tal coisa, quando a resposta não me convence, eu deleto. Sabe, eu acho que o cuidado que a gente hoje tem que ter, inclusive com a rede social, da falsa informação, né? Eu acho que ele é tão rico, é tão cuidadoso, é tão precioso
quanto à boa alimentação, quanto à água. Não sei se eu estou errado de fazer isso. Total, Marcelo. Eu comecei a praticar isso depois que a gente teve a pandemia. Porque a nossa saúde mental, como você bem colocou, depende muito do que eu estou absorvendo. E na época da pandemia era, morreu, fez isso. Falei, gente, e eu não conseguia dormir à noite, meu coração acelerava, eu tinha crises de ansiedade gigantes. Falei, quer saber, eu não vou mais assistir jornal. Eu não assisto jornal. Ah, você vai ficar alienada. Gente, eu não assisto jornal. Antigamente, nossas gerações anteriores não tinha jornal. Isso. Demorava séculos para saber alguma coisa. E eles sobreviveram muito bem, com saúde. Então, não é uma notícia que vai mudar totalmente a minha vida. E se eu tô vendo que tem algo que está sendo plantado dentro da minha cabeça, que amanhã ou depois vai me gerar uma crise de ansiedade, para que eu faço isso? Então, eu concordo totalmente. Eu cuido muito, principalmente com pessoas. Sim. A ambiência, pessoas que você convive, pessoas que você está perto, também influencia. E lembra da questão da comunicação? Sim. O que você faz se a fala do outro não me convence, ok. É sobre isso. Isso é entender que a cabecinha do outro é essa. Se ele não está pronto ainda para olhar diferente, tá tudo bem. Parar de entrar em confronto desnecessário, parar de entrar em briga, que você não vai mudar a cabeça do outro. Na hora certa ele aprende. Evitar os haters, né? Ninguém é obrigado a seguir aquilo que você pensa, nem vice-versa, né? Então, isso daí eu falo até, inclusive, em casa, né? Eu falo, gente, acreditem, o mundo da porta da nossa casa para fora, ele é bem mais cruel do que da porta para dentro, né? Até porque na nossa geração você tinha algumas fontes de informação, né? Que era basicamente a família, né? A escola, né? A igreja. Então, assim, e flutuava então, hoje você tem uma família invadida por uma internet que se você não tiver um cuidado, uma atenção do que o teu filho está tendo acesso, certamente alguns valores podem ser infiltrados, né? A igreja, que certamente se você tem o poder da livre escolha, né, do teu credo, o que você queira, mas se você não tiver um direcionamento de ordem espiritual, muitas informações chegam de forma distorcida. A espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala de religião, né? E a própria escola, né? A escola, se você hoje perceber bem, e você como psicóloga e super especialista na educação, você há de concordar que o ensino ficou muito fragilizado, né? Então, assim, talvez o pior ainda, né? Algumas crianças têm uma procuração dos pais para serem educadas dentro da escola. Isso daí, aí você imagina essa geração sendo um profissional de amanhã, né? Eu acho que é um risco super delicado que a gente vai ter que enfrentar, né? Que é uma equação que, assim, de todas as formas você encontra. Vai ser uma geração realmente que vai merecer um cuidado redobrado. Sim, e eu brinco, tá? Que é a terceirização da criação dos filhos. E isso causa o que lá na frente? Eles não têm consciência do que causa risco, do que é perigoso, do que não é perigoso. Não tem de novo a gente volta, não tem um olhar nos olhos, explicar com tranquilidade. E a gente tá numa era que a gente precisa disso. Não é porque, eu cresci, apanhei e tô viva. Tá, tô viva, mas quantos traumas eu tenho? Quantas coisas eu tive que ressignificar dentro de terapia? Quantas coisas eu tive que mexer? A gente pode dar isso diferente para os filhos? Sim. Sim. Então, é ter este cuidado porque a nossa geração, o mercado de trabalho depende também de como eu tô lidando. E não é só filhos, não. A nova geração que está dentro da empresa, e lembra que eu te falei que às vezes um sorriso, uma humanização muda uma vida? Sim. Se você, enquanto líder, olha para a tua equipe, cuida da tua equipe, consegue ouvir, e ele tem este cuidado de orientar, de estar junto, de ver que, opa, peraí, eu entendo que para você isso aqui é correto, mas vamos tentar por este caminho, e você me conta como foi, sem obrigatoriedade, experimenta. Ele vai mudar não só a vida dentro da empresa, mas ele vai transmitir isso para a família dele, vai transmitir isso para o bairro dele, para a comunidade onde ele está.
E ele começa a mudar a mentalidade. Então, quando a gente fala de liderança, é dar essa capacitação para a equipe poder mudar a mentalidade para ser uma pessoa melhor e entregar mais. Porque a performance é justamente isso. Eu fazer mais com menos esforço, com mais consciência e maturidade. É algo que talvez seja o melhor dos mundos, né? E não é impossível, tá? É praticar. Ai, obrigado mais uma vez. Quero te agradecer. A gente está chegando aqui aos nossos momentos finais. Eu não poderia deixar de registrar como forma de gratidão. Quero te, por favor, acredito que você também saiba a origem. O nosso querido Marcos, de uma forma muito carinhosa, elaborou, desenhou e performou a nossa humilde gratidão em forma de totem. Muito bom. Né? Ele realmente é um menino de ouro. Lindo. Eu até falei para ele que ia falar contigo. Ele falou: essa plaquinha eu faço questão de fazer. Aí eu coloquei aqui. E também, por favor, a nossa canequinha, isso daí é para você também levar como recordação. E, sobretudo, minha gratidão a você. Obrigado, Cris. Eu sei que quando eu falei para você que eu tinha um convite super especial para fazer no episódio de número 2. O episódio número 1 teve uma história da natureza de como nasceu, né? E você vir no episódio 2, ele retrata tudo aquilo que a gente quer levar para as empresas, né? Quer levar para as famílias, quer levar boa orientação. E é claro, quando você fala de liderança, você não fala só da liderança do cargo, né? Você fala da liderança do pai de família, da mãe, dos filhos, do irmão, de quem está ali, porque a tua vida é feita de lideranças, de expoentes e de boa representatividade, né? Então, o que é que, como eu digo sempre que o Cortella, né? O Cortella eu tenho como uma boa referência de alguém que eu tive a oportunidade de conhecer e até de falar pessoalmente, e ele me presenteou com aquele livro, né? Qual é a tua obra, que foi o primeiro livro dele. E eu sempre falo assim, eu me incomodo de não fazer a minha obra caminhar, né? Então acho que isso daqui que a gente está fazendo hoje, esse podcast, essa informação, esse episódio aqui, a boa informação chegar até os clientes, chegar até as famílias, eu entendo e tenho a certeza de que a tua contribuição, ela não tem fronteiras aí que possa atingir a quem nos acompanhar. Obrigado mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite. E o que você precisar de mim, estou à disposição. Porque quanto mais gente curada, quanto mais gente olhando para dentro de si, melhor a gente tem nossa realidade, né? Com certeza, viu? Super obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Pessoal, obrigado. Mais uma vez, peço a quem gostar dos nossos episódios, a gente vai sempre ter um episódio de conteúdo, um episódio de boas informações, um episódio a passar para as famílias, para as empresas e para quem a gente puder sempre dar essa pitadinha de conteúdo, seja aí de saúde mental, saúde comportamental, tudo aquilo que envolve uma boa qualidade de vida. Certamente o Vida Segura Podcast vai levar essa mensagem. Obrigado mais uma vez.